Ora, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje da Subcomissão Parlamentar para o Acompanhamento dos Fundos Europeus e do PRR. E, como sabemos, temos dois pontos da ordem de trabalhos. O primeiro tem a ver com esta audição e o segundo com a decisão relativamente aos trabalhos nas próximas semanas, e por isso também desde já pedia que no final ficássemos 5 minutos para tomar aí uma decisão. Temos hoje a primeira audição desta subcomissão e começamos com a ADC, uma entidade muito importante no contexto nacional na coordenação e gestão dos fundos comunitários, portanto é um órgão de cúpula da coordenação dos fundos comunitários em Portugal. E temos connosco a Sra. Presidente da ADC, a Dra. Cláudia Joaquim, e também o Dr. Duarte Rodrigues, Vice-Presidente também da ADC. E por isso, a ambos as boas-vindas. Muito obrigado pela vossa disponibilidade e por estarem aqui connosco e para partilharem connosco também o conhecimento e aquilo que é o estado de arte dos fundos comunitários no quadro das competências, obviamente, da própria ADC. E por isso, são estas as primeiras palavras de boas-vindas e é a estreia, diria que esta é a estreia também desta subcomissão para acompanhar os fundos comunitários. Eu começaria por também agora dar conta das regras desta audição. Nós teremos uma intervenção inicial por parte da agência de 10 minutos, que nos fará uma apresentação sobre aquilo que está a ser feito, o que está a ser realizado. E depois temos uma primeira ronda, e essa primeira ronda cabe, vou dizer os tempos, o PSD com 7 minutos, o PS com 7 minutos, e depois temos o Chega também, o Partido Chega com 7 minutos, os demais, Iniciativa Liberal e PCP Iniciativa Liberal com 6 minutos, o PCP com 5, Bloco de Esquerda 5 e o Livre com 3 minutos. E, portanto, são esses os tempos que temos aqui. Deixar aqui também mais uma nota muito importante, que é, após a intervenção de cada grupo parlamentar, segue-se a resposta da nossa entidade convidada, e por isso é esta a regra. Também é possível, e vale a pena ter presente, que os diferentes grupos parlamentares podem partilhar a intervenção, mas passa-se de imediato a palavra e a entidade convidada responde depois às 2 ou 3 intervenções, se for o caso, que um grupo parlamentar possa ter sobre os trabalhos que aqui estão a decorrer. Por isso, quem começará será o PST como primeira entidade a questionar, o PS, o Chega, IEL, PCP, Bloco de Esquerda e Livre. Seguindo os trabalhos e sem mais demoras, eu passaria então a palavra à Sra. Presidente, Dra. Cláudia Joaquim, pela sua presença, e tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós vamos iniciar com uma breve apresentação, nestes 10 minutos, tentando cobrir todos os slides que trouxemos e que penso que já terão sido distribuídos à apresentação aos Srs. Deputados. Começando com o Portugal 2020 e com o ponto de situação do Portugal 2020, que não estou a conseguir passar, Mas, começando então com o Portugal 2020, o primeiro slide é um slide que nos permite verificar a posição relativa de Portugal face aos restantes países, aos restantes Estados-membros, em que verificamos que temos um custo total aprovado e uma despesa em percentagem do programado que nos posiciona relativamente no campo do superior direito de uma forma bastante favorável relativamente aos restantes Estados-membros. Portugal tem, em termos de custo total aprovado, uma aprovação bastante superior a 100%, 130%, e relativamente à despesa em percentagem do programado, também nos situamos bastante positivamente neste quadro. Em cada um dos slides identificamos, e ao longo de toda a apresentação, aquelas que são os relatórios da Comissão Europeia ou os relatórios de Portugal, da ADC, o boletim informativo, que nos permitirão, ou que permitirão aos senhores deputados verificar que estamos a falar sempre de dados oficiais.
O segundo gráfico, o gráfico à direita, tem uma abordagem ligeiramente diferente, o que representa aqueles que são os pagamentos intermédios da Comissão Europeia aos Estados-membros, ou seja, despesa que Portugal já executou, já certificou e já recebeu da Comissão Europeia. E é nesta posição em que temos todos os Estados-membros com valores financeiros superiores a 7 mil milhões de euros nos 7 anos de programação, que Portugal se situa em primeiro lugar e na quinta posição em termos absolutos quando comparamos com os restantes Estados-membros. O Portugal 2020, e esta é uma abordagem que nos parece essencial, estas são as conclusões de um estudo de avaliação do impacto macroeconómico do Portugal 2020, que está também disponível, um estudo da Faculdade de Economia do Porto, da Universidade do Porto, que nos permite verificar qual é o impacto e o impacto positivo do Portugal 2020 na produtividade do trabalho, nos salários reais, no emprego, o impacto no PIB, maior no longo prazo, 1,6% do que no curto prazo, 1,3%, e em que por cada €1 da despesa pública temos um retorno no PIB de 3 euros. E também o efeito positivo persistente nas exportações. Os gráficos que são apresentados permitem-nos ver o impacto do SFEI no PIB, a um curto prazo e a um longo prazo, ou também o impacto do SFEI no valor acrescentado por região, com os efeitos multiplicadores que resultam do investimento com os quadros comunitários. Em termos de realização do Portugal 2020, os fundos aprovados por domínio temático são os que estão apresentados na linha horizontal, na primeira linha, com aquela que é a proporção da distribuição dos fundos do Portugal 2020 e depois no quadro de baixo por área temática, dentro de cada domínio temático, as principais áreas temáticas em termos de distribuição do valor programado. Em termos de realizações e de resultados físicos, estamos presente um slide que tem a informação, a infografia trimestral, que trimestralmente a Agência para o Desenvolvimento e Coesão divulga os dados físicos, mensalmente a execução financeira, e aqui temos, eu destacaria alguns dos dados, nomeadamente na competitividade e internacionalização, mais de 44 mil empresas apoiadas no âmbito do sistema de incentivos, mais de 75 mil trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto empresarial ou no domínio capital humano, 307 mil estudantes em vias profissionalizantes do ensino básico e secundário, mais de 91 mil adultos apoiados em modalidades de longa duração de dupla certificação ou na inclusão social e emprego, 105 mil pessoas que beneficiaram de apoios à contratação. Em termos do desempenho de Portugal nos indicadores-chave da Estratégia Europa 2020, Portugal está, e temos aqui, estamos perante dados de 2020, Portugal está com um desempenho positivo no que se refere aos indicadores-chave, nomeadamente risco de pobreza ou exclusão, ou indicadores em matéria de competências, qualificação e renováveis. Face aos compromissos assumidos, este quadro permite-nos verificar como nos estamos a posicionar face às metas que estabelecemos em cada um destes indicadores e como é que nos posicionamos também face à meta da União Europeia. Destaco, por exemplo, a taxa de abandono precoce da educação e informação, em que estamos com 8,9% para uma meta que se situava em 10%. Os 3 slides seguintes, que não vou ficar muito tempo neles porque o tempo já vai adiantado, são exemplos de resultados e impactos em 3 áreas: qualificações, apoios a empresas e qualificação de adultos, onde destacaria, por exemplo, nos apoios a empresas. Em termos de números de 2021,
que já foram apoiadas mais de 40 mil empresas através de sistemas de incentivos, foram apoiados 4.842 projetos em ID, ou mais de 69 mil trabalhadores apoiados em ações de formação em contexto empresarial. Relativamente ao Portugal 2030, o contributo de Portugal e da Estratégia Portugal 2030, cujo início da preparação da estratégia de médio e longo prazo se iniciou ainda em 2017, traduziu-se depois através de uma resolução do Conselho de Ministros em novembro de 2020 na definição dos princípios orientadores e estrutura operacional do período de programação de fundos europeus da política de coesão no período 21 a 27, e a apresentação da visão estratégica seguida de consulta pública em julho de 2021. Em termos de alinhamento com a Estratégia 2030, nós temos neste slide as 4 agendas que foram definidas na visão estratégica e como cruza as 4 agendas com os objetivos estratégicos definidos no PT 2020, que é o que temos na linha horizontal, na última linha horizontal, em que o objetivo OP4, Europa mais Social, cruza com a Agenda 1 e assim sucessivamente, Europa mais Social, Europa mais Inteligente, Agenda 2, a Agenda 3, Transição Climática, com a Europa mais Verde, ou a Agenda 4, um país competitivo, com os 5 objetivos estratégicos do PT 2030. Este gráfico permite-nos ter o alinhamento estratégico e visualizar o alinhamento estratégico das 4 agendas temáticas com as 20 componentes e os 5 objetivos estratégicos do Acordo de Parceria 21-27. Portanto, este quadro permite-nos verificar que entre a estratégia definida para o Portugal 2030, o PRR e o Portugal 2020, o alinhamento está aqui traduzido e permite-nos, desta forma, dizer que houve, por exemplo, no Acordo de Parceria, também a promoção de sinergias e complementariedades entre os diversos fundos. É este o objetivo deste quadro. Em termos de acordo de parceria e de estrutura programática, o PT 2030 traduz-se em 12 programas, 5 regionais, 4 temáticos: demografia, qualificações, inclusão, inovação e transição digital, ação climática e sustentabilidade e mar, os 2 programas das regiões autónomas e um programa que é transversal de assistência técnica, em que, com este gráfico, conseguimos visualizar para as 5 regiões e as 2 regiões autónomas a distribuição e a abrangência dos programas temáticos e por cada um dos objetivos estratégicos do PT 2030. Sr. Presidente, pedir-lhe só atenção ao tempo, que estamos muito rapidamente, já para lá dos 10 minutos. Obrigado. Em termos de roteiro de programação e negociação do 2030, este gráfico permite-nos ver o acordo de parceria, o início no 4º trimestre de 2021 do acordo de parceria, a primeira ronda negocial, os desenvolvimentos que ocorreram em janeiro e fevereiro, até chegarmos a março com a aprovação do acordo de parceria através no Conselho de Ministros 3 de março, a submissão a 4 de março à Comissão, o início da negociação formal, que nos permitiu chegar a 4 de junho com a submissão formal da primeira versão dos programas, assim como a submissão formal do acordo de parceria em 6 de junho. A aprovação do acordo de parceria em junho e julho, portanto, muito em breve, e a pares a negociação formal dos programas, segundo e terceiro trimestre, com uma previsão de aprovação dos programas no 4º trimestre de 2022. Vou mesmo terminar, Sr. Presidente, só para fazer uma breve abordagem ao PRR, naquelas que são as competências e atribuições da agência relativamente ao PRR. A coordenação técnica e monitorização do PRR é garantida pela estrutura de missão Recuperar Portugal.
em articulação com a agência e com o SPEARI, sendo que a agência tem, no próprio modelo de governação que foi definido através do Decreto-Lei 29/2021, 3 áreas ou 3 atribuições bem delimitadas. No âmbito do mecanismo de informação e transparência, o portal de transparência, no âmbito dos fluxos financeiros e pagamentos aos beneficiários diretos e intermediários, mediante solicitação da estrutura de missão Recuperar Portugal, ou seja, ordens de pagamento da estrutura de missão Recuperar Portugal, e no que se refere ao duplo financiamento através da verificação, através de análises sistemáticas entre aquilo que é o financiamento atribuído pelo PRR e pelos Fundos Europeus do Portugal 2020 e 2030. Para terminar, a participação da agência na Comissão de Auditoria e Controlo, que é presidida pelo Inspetor-Geral de Finanças e tem uma terceira personalidade de reconhecido mérito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela exposição, que nos deu aqui 3 blocos, Portugal 2020, 2030 e também este apontamento final sobre o PRR e a quem agradeço a exposição bastante completa que aqui nos deu conta. Nos termos do regimento, tem a palavra, ou do alinhamento aqui da audição, tem a palavra o parlamentar do PSD e dava, portanto, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Mendes para fazer a primeira intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Cláudia Joaquim e o Sr. Duarte Rodrigues, da ADC, bem como todos os colegas. E, Sra. Eu tinha aqui, primeiro, gostava de partilhar convosco 2 pequenas reflexões. A primeira tem a ver com alguns contactos que tenho tido com CIMs, com CCDRs e não só, membros do Governo, inclusive. Vindo a Sra. Do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que é um ministério altamente burocrata, não deixe que a Agência de Coesão passe ou se transforme cada vez mais numa agência da concentração. Porque não é isso que nós desejamos, estou a falar o parlamentar do PSD, nem as outras forças políticas. A segunda, em relação à fiscalização e à fraude. Várias vezes, algumas forças políticas, e não só na comunicação social, falam-se a forma afincada da fraude dos fundos europeus, dos financiamentos. Eu gostava de deixar aqui, publicamente, que, dada a minha experiência desde o primeiro QCA 1, há muitos anos, nunca a fiscalização, o rigor, foi ao ponto em que existe hoje. E, portanto, não tem nada a ver com o passado e, realmente, digamos que as questões de fraude pode haver sempre, irregularidades também, mas são meramente residuais hoje em dia, que façam montante dos apoios que estão sempre em curso. E, aliás, hoje em dia começa a ser tão difícil submeter uma candidatura para ser validada, quase, dada a exigência que existe, quase pode pôr em causa a execução depois das próprias verbas que temos ao nosso dispor. Mas, voltando ao tema que temos aqui hoje, de acordo com a sua apresentação, uma das áreas tem a ver com o modelo de governação decidido pelo Governo, que tem sido um pouco bicéfalo. E este modelo bicéfalo já nos deu alguns problemas no passado. Nos últimos 2 anos, em que temos um ministro ou uma ministra com poder formal, e depois temos uma ministra que dá nas vistas, porque anda pelo país inteiro a distribuir, a reunir e a distribuir verbas dos fundos, sobretudo da coesão. Não considera, qual é a opinião da agência em relação a isto, se isto não foi um problema no passado, não pode ser um problema no futuro, pode comprometer a governação dos fundos europeus, quer PRR, quer Portugal 2020, dos próximos anos. Não é aqui um fator crítico de sucesso ou insucesso da boa gestão dos fundos nos próximos anos. Em relação ao Portugal 2030, e como disse bem, ele já foi aprovado e enviado a Bruxelas em março, mas ainda não foi, o acordo de parceria não foi assinado com o Estado português. Portanto, já existem 9 acordos à data de ontem aprovados, dos 27 Estados-membros, mas o caso português ainda não foi. E a última missiva que tive da Sra. Ministra da Presidência é que ainda não estava fechado. E nesta matéria, o que é que nos pode adiantar? O que é que a agência sabe? Se tem sido consultada, se não tem sido? Existem problemas negociais, existem questões críticas do processo negocial que estão aqui a interferir com a assinatura do acordo de parceria, que possam partilhar connosco nesta fase, porque pode haver matérias que são sigilosas ao segredo de Estado. E se o timing que estava previsto no PowerPoint que nos apresentou
à partida, é para cumprir. Portanto, junho, julho, teremos o acordo assinado. Depois, uma vez assinado o acordo, nós tem que relembrar, o Grupo Parlamentar do PST tem que relembrar, doutora, que o PO 2020, ou 21-27, está quase com 2 anos de atraso, está com 1 ano e meio de atraso, portanto, nem sequer foi assinado. E, portanto, como nós teremos que executar todo o plano até 2029, dada a experiência da Agência de Coesão, na gestão destes procedimentos comunitários, se neste momento já tem, juntamente com o Governo, alguma estratégia definida para rapidamente, uma vez assinado o acordo de parceria, possamos executar, abrir candidaturas e executar rapidamente as verbas ao dispor, os primeiros, ainda em 2022, mas em especial em 2023, que haja um arranque muito forte para que não se comece a comprometer a execução até 2029. Depois, questões mais técnicas, que têm a ver com as rúbricas, com os eixos. Uma das grandes preocupações, sobretudo em relação à coesão territorial, tem a ver com as políticas urbanas PEDUs e PARUs. No quadro comunitário anterior, isto foi uma área muito sensível, com algumas críticas, em especial dos municípios mais pequenos, que viram as verbas afetas aos PARUs muito insignificantes face às verbas dos PEDUs. E, neste momento, daquilo que nos possam informar, a contratualização com os municípios vai continuar a ser direta ou vamos passar essa negociação para as CIMs e áreas metropolitanas? Aliás, na nova reorganização da descentralização ou da desconcentração que está prevista e que está em andamento por parte do Governo. Em relação aos PARUs, se há a perspectiva de que os municípios mais pequenos não vão ser novamente penalizados, são o garante, sobretudo nos territórios de baixa densidade, na luta contra a coesão, pela coesão territorial e contra o despovoamento, se está prevista aqui um maior reequilíbrio na afetação de verbas entre PEDUs e PARUs. E voltando a 2 temas que são sensíveis, e tiveram ainda em discussão na última semana aqui no Parlamento, tem a ver com a descentralização. Uma pergunta que eu já coloquei, e o Grupo Parlamentar do PST, à Sra. Ministra, é se os POs regionais estão a cautelar toda esta temática da descentralização para os municípios. Se temos rúbricas, estão previstas verbas para os novos investimentos, bem como para a desconcentração, nomeadamente para o reforço do papel das CCDRs, se no acordo de parceria e nos programas operacionais isto está a ser equacionado para, uma vez que ela se concretize, sobretudo a partir de 2024, como o acordo de parceria vai até 2029, depois não ficamos descalços, não é? Temos novas competências em entidades que vão ser reformatadas, mas depois não têm capacidade para executar as verbas que necessitam, ou para aceder a verbas que necessitam para as novas competências. E depois, ainda nesta matéria, que divide sempre os centralistas e os defensores da descentralização, tem a ver com uma área que tem sido um procedimento que tem sido utilizado nos últimos anos, sobretudo no último quadro comunitário de apoio, e que neste também já está previsto, que tem a ver com o facto dos municípios, as comunidades intermunicipais, serem utilizadas muitas vezes como barrigas de aluguer para programas da administração central. Nós já tivemos isso na Casa das Escolas, no abandono escolar, agora fala-se dos centros de saúde, se não caímos novamente neste risco até de reforçarmos esta situação, em vez de termos os fundos ou as áreas de investimento a serem selecionadas pelas CCDRs, CIMs e pelos atores regionais e com as verbas ao seu dispor depois que possam aceder. Em relação ao PT 2020, doutora, nós temos ainda uma verba significativa para executar. Fala-se do aumento da taxa de cofinanciamento, a Sra. Ministra da Coesão parece que abriu a porta, que sim. Eu espero que sim, em especial para as candidaturas que tiveram revisões de preços nos últimos tempos, fruto da conjuntura em que vivemos. A abertura de uma bolsa de mérito, que já foi utilizada no passado, parece que nem. Em relação ao overbooking, há uma grande resistência da abertura do overbooking já. É uma questão de princípio. Estamos a tentar reter algumas verbas do PT 2020 para candidaturas que possam ser depois a seguir
repassadas para o 2030, um pipeline que eu não sei, o Sr. Ministro da Coesão já falou do assunto, em reuniões técnicas com CCDRs e CIMs, mas os critérios de candidatura do 2020 não são necessariamente iguais aos do 2030. Como é que isto é possível? Portanto, se nós estamos a sacrificar uma execução mais rápida do 2020, à espera, digamos que, da assinatura definitiva do Portugal 2030 e para saber o que é que podemos ou não alavancar ainda das verbas sobrantes do 2020 ao 2030. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões e pela exposição. E passaria agora a palavra à Sra. Presidente da ADC para responder às questões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Mendes. Relativamente às questões que colocou, eu gostaria de começar por referir a questão que sinalizou sobre, por exemplo, a fraude, os riscos de fraude ou os riscos associados e a fiscalização associada. Naturalmente, nos fundos europeus, a questão da fraude é algo que é verificado dentro daquelas que são as regras europeias e com uma enorme verificação. Aliás, Portugal tem na Inspeção-Geral de Finanças a sua autoridade de auditoria, com a intervenção neste modelo que é muito próprio de Portugal, de ADC ter auditoria de operações. E, de facto, a verificação e as auditorias fazem parte daquelas que são as obrigações do Estado-membro. Aliás, Portugal tem, através da Inspeção-Geral de Finanças, o dito contrato de confiança que nos permite, de facto, transmitir essa confiança à Comissão Europeia naquelas que são estas ações e estas intervenções, sendo que isto também se reflete de uma forma muito positiva no facto de esta ação não ter, até agora, e esperemos que seja esse o caminho, interrompido a atribuição de fundos europeus, como sucedeu na generalidade dos restantes Estados-membros. Portanto, o facto de termos uma taxa de erro projetada inferior a 2% e de esse contrato de confiança com a Comissão Europeia se traduzir dessa forma tem tido para Portugal uma vantagem muito grande e, naturalmente, que a Inspeção-Geral de Finanças, a agência na qualidade de auditoria de operações, mas muito em particular também as autoridades de gestão e os organismos intermédios têm aqui um papel muito importante junto das entidades que beneficiam dos apoios, por forma a que esta questão não se traduza numa dificuldade de execução, mas que, de facto, as regras sejam cumpridas e que nos permitam ter uma correta execução, uma célere execução e não termos penalizações para Portugal enquanto Estado-membro. Relativamente às questões que colocou sobre as verbas que estão por executar no Portugal 2020, aquele primeiro slide que apresentei, de facto, permite-nos demonstrar como é que Portugal se está a posicionar relativamente, de forma relativa com os restantes Estados-membros. E, de facto, nós estamos com uma taxa de execução em termos daquela que é a despesa certificada, e a importância da despesa certificada é aquela despesa que já é válida para a Comissão e que a Comissão, em função dessa despesa certificada, que transfere para os Estados-membros. Portugal está com uma boa posição, aliás, como ficou demonstrado. Isso não significa que não haja uma necessidade de intensificar a execução e os promotores têm neste momento, de facto, essa pressão ou essa necessidade de intensificação da execução porque estamos no final de quadro. E daí que, fazendo aqui a ponte para a última questão que também referiu relativamente ao PT 2030 e aos mecanismos que nos permitirão executar, como nos anteriores quadros, a totalidade das verbas programadas, é normal existir no final de cada quadro um conjunto de mecanismos que ajudam os Estados-membros e que ajudam Portugal nessa execução plena. Estamos a falar naturalmente do overbooking, e nós estamos com um overbooking significativo,
que se cruza com a Bolsa de Recuperação, que foi retomada recentemente e que é muito importante que os projetos que estão na Bolsa de Recuperação tenham agora, de facto, um forcing de execução e que se traduza nesta boa execução do PT 2020, assim como o aumento das taxas de financiamento dentro daquelas que são as possibilidades que a Comissão também permite, e até porque, em alguns casos, temos promotores que, quando se candidataram, estavam num contexto pré-pandemia e, portanto, esta questão também é muito importante. Existe um mecanismo de antecipação de fundos do PT 2030. Eu diria que é importante focarmos na execução do PT 2020, focarmos na execução do PRR, mas naturalmente não esquecer que em determinadas situações pode ser importante não ter, por exemplo, uma quebra de apoio ou um hiato de apoio e o mecanismo de antecipação do 2030 ser utilizado também com essa prudência, mas é um mecanismo que de facto nos permite e já tem vindo a ser utilizado e até a aprovação final dos programas que estimamos para o quarto trimestre de 2022 e aí termos o PT 2030 em plena execução, esse mecanismo de antecipação do 2030 ser um mecanismo utilizado com a prudência que é devida. Se o Sr. Presidente me permitir, eu gostaria que o Sr. Vice-Presidente da ADC pudesse também responder a algumas das restantes questões. Muito bem, Sr. Vice-Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sobre algumas questões que colocou, sobre o 2030, não há nenhum tema na negociação formal desde o dia 6 de junho, quando submetemos a versão final do acordo de parceria, decorre apenas os timings internos da Comissão de levar à sua aprovação e na sessão de onde tive esta manhã o Sr. Primeiro-Ministro acabou de anunciar que a sessão formal será no dia 15 de julho, provavelmente alguma coisa que terá agendado, mas neste momento, do ponto de vista da negociação do acordo de parceria, está encerrado, decorrem as negociações dos programas de acordo com o calendário que ali vimos. Sobre os timings do acordo de parceria, pois, eles são o que são e, sobretudo, são o que são em fruto de o que aconteceu nos últimos anos e também dos timings de adoção de perspectivas financeiras, regulamento europeu, com uma nuance, porque neste período de transição, pelo meio, tivemos 2, tal bis de REACT e mais um PRR. E, portanto, os tempos não são comparáveis, são sempre diferentes. Estão até este momento aprovados 9 acordos de parceria, é verdade, mas convém perceber que verdadeiramente para implementar o que é preciso não é tanto o acordo de parceria, são mesmo os programas. E desse ponto de vista estamos nesse caminho de acelerar a negociação e a aprovação dos programas. Sobre as questões que coloca das abordagens territoriais, depois temos imensas lições da experiência, dedicámos a algumas análises muito aprofundadas, quer de monitorização, quer algumas avaliações. Sr. Vice-Presidente, desculpa esta tarefa ingrata, mas só para dizer que vou lhe dar aqui uma tolerância de 1 minuto. 10 segundos. No máximo, muito obrigado. E depois voltaremos a este tema, certamente. E uma das questões é que não devíamos continuar com aquilo que tínhamos do Portugal 2020, de mais de 400 estratégias territoriais distintas, entre PEDUs, PARUs, DLBCs e muitas siglas que eu aqui podia usar. Haverá, e esse foi um tema central da negociação do acordo de parceria com a Comissão Europeia, haverá uma maior centralidade da CIM numa tripla perspectiva da provisão de serviços de interesse geral, de reforço do sistema urbano e de dinamização de ativos territoriais. E há uma maior flexibilidade através do OP5, não entrarei nesses detalhes, teremos tempo, para que cada território diga aquilo que pretende, coisa que também era uma lição do passado. Termino, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Teremos mais oportunidades, seguramente, em outros momentos onde possa depois detalhar. Agora teremos a ronda, cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que a informação que tenho é que teremos 2 intervenções e que começará a Sra. Deputada Fátima Pinto. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar a Sra. Presidente Doutora Cláudia Joaquim e o Dr. Duarte Rodrigues. Muito obrigada por terem vindo a esta subcomissão e obrigada pela apresentação que fizeram e que deu para percebermos alguns dos indicadores relativamente à execução do PT 2020, nomeadamente que temos uma satisfatória taxa de execução, que no primeiro trimestre se cifrava em 73%, e que permite colocar Portugal na liderança dos países da Europa, comparado com os países com o mesmo nível de fundos europeus.
Portanto, daquilo que julgamos da vossa apresentação, parece-nos que estamos então a executar a uma velocidade positiva, embora estejamos no final deste quadro comunitário, e que tem sido, não só na vossa apresentação, mas tem sido reconhecido também por várias instituições europeias que têm considerado Portugal um bom exemplo na execução dos fundos europeus, propriamente no Portugal 2020, com destaque para os domínios temáticos do capital humano, inclusão social e emprego e competitividade internacional com as melhores taxas de execução. Eu questionar, mas também já resultou da vossa apresentação, se Portugal de facto tem apostado nas áreas corretas, e aqui se podemos fazer um relacionamento entre alguns indicadores de grande relevo, como por exemplo a taxa de abandono escolar precoce, ou a taxa de desemprego cada vez menor, ou até a posição que Portugal se encontra neste momento para cumprimento das metas relativamente às alterações climáticas, se podemos relacionar esses indicadores com o investimento dos fundos comunitários que têm pretendido fazer e, portanto, se eles de facto têm sido bem aplicados para o cumprimento dessas metas. Depois, seria pertinente saber se, de facto, o Portugal 2020 chegou a todas as regiões que precisavam, principalmente aquelas que mais precisavam desse investimento para desenvolverem as suas atividades, permitindo a convergência e o crescimento económico dessas regiões. Portanto, se as regiões menos desenvolvidas terão convergido mais do que as regiões já mais desenvolvidas, porque esse seria também um dos objetivos dos fundos europeus, e perceber também se os fundos europeus que estão agora disponíveis, portanto, concluir o PT 2020, mas agora o 2030 e também o PRR, se são suficientes para responderem não só às necessidades estruturais que Portugal apresenta, mas também às diversas crises que vimos enfrentando. Primeiro uma crise pandémica, depois uma crise fruto da guerra que se registra na Europa, e, portanto, se esses fundos são suficientes. Antes de passar a palavra ao meu colega, outra das questões que tinha já estava a ser respondida pelo Sr. Vice-Presidente, portanto espero que depois possa retomar essa resposta que tinha a ver com a parte regional e do aproveitamento dos fundos regionalmente, como é que iria ser feita essa decisão. Muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Botelho para a segunda intervenção. Muito obrigado. Bem, saudar a Sra. Presidente da ADC, Dra. Cláudia Joaquim, é um gosto revê-la, o Dr. Duarte Rodrigues, também um gosto revê-lo, saudar os Srs. Deputados. Eu acho que a explicação foi, quero dar os parabéns pela apresentação que nos fez chegar, porque de facto é muito situada e detalhada em relação ao PT 2020, às questões do mecanismo de funcionamento do PRR, tem um modelo de governação um pouco diferente e que tem alguma autonomia, e obviamente às projeções do PT 2030. E nomeadamente nesta perspectiva até o alinhamento estratégico, que a estratégia que Portugal está a ter e que será seguramente aprovada com a formalização do acordo de parceria daqui a uns dias, devidamente validado obviamente pela União Europeia, pela Comissão, para podermos ter a cerimónia e depois de ser desenvolvido os programas. Nós temos um alinhamento estratégico completo com as 4 áreas temáticas que são as prioridades estratégicas da União Europeia, e isso só facilita até a aprovação mais previsível do nosso acordo de parceria. Mas em relação ao PT 2020, onde se tem uma taxa de compromisso de 114%, pelo menos no relatório que disponibilizaram há dias, em relação ao primeiro trimestre, uma taxa de execução de 73%, eu gostava de perguntar claramente que se na perspectiva da ADC nós temos capacidade ou condições para cumprir a execução deste PT 2020 até ao fim do seu vigor. Isto é, se o número de projetos em carteira, se o número de projetos que podem ser recuperados e se o número de projetos podem ser mais financiados em função até das taxas de comparticipação primitiva
pelas regiões, neste caso concreto dos POs regionais, se o podemos fazer. Nós verificamos que temos taxas no PT 2020 de altíssimo compromisso e realização por parte dos eixos temáticos nacionais, digamos assim, o compete, a inclusão, o capital humano, mas sabemos que nos POs regionais ainda temos um nível que as taxas são inferiores, que andarão à volta dos 60%, grosso modo, um pouco mais, enquanto os outros. Por isso, a preocupação aqui é se temos condições, no PT 2020, na vossa perspectiva, de executar completamente o PT 2020. Segunda linha de raciocínio, simples. Em relação nós temos uma boa execução do REACT, isto é, que obviamente agora até depois da pandemia, esse foi mais um instrumento financeiro que é preciso ter capacidade para executar rapidamente e como tivemos a pandemia, esses eram dinheiros muito dedicados a essa matéria. Depois entrou o PRR, que está nesta fase de execução e já estamos a dimensionar o PT 2030. Fico especialmente sensibilizado com a informação que nos dão aqui de que o modelo de governação em relação aos programas, subprogramas, entidades que podem gerir, nomeadamente nos POs regionais, vai ser substancialmente diminuído. E o que gostava que nos dissessem e aprofundassem essa questão é quanto diminuído. Isto é, nomeadamente, se podiam aprofundar qual é o papel das CIMs na gestão contratualizada dos POs regionais, nomeadamente. Segunda linha de atuação, termino já, Sr. Presidente. Segunda linha de atuação, qual vai ser o reforço do papel das CCDRs, nomeadamente no seu eventual grau de autonomia, até em relação à própria ADC, com o lançamento dos eventuais concursos, e já agora, qual vai ser o papel dos municípios também e qual vai ser a sua relação com CIMs ou CCDRs, que era importante também termos uma ideia, porque estes são, de facto, os grandes executores. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente às questões que a Sra. Deputada Fátima Pinto colocou, e sem prejuízo depois do Sr. Vice-Presidente da ADC poder complementar, eu gostaria de frisar, de facto, aquele que foi o contexto, ou que é o atual contexto que nós estamos, um contexto em que não temos um PT 2020 e um PT 2030 com uma transição normal de quadros como aconteceu no passado. De facto, houve aqui um fenómeno que foi uma pandemia e que trouxe novos fundos, o PRR, o REACT, numa necessidade de execução de emergência e associado a todas as despesas diretas de pandemia e ao apoio ao emprego, à manutenção do emprego, às empresas. E, portanto, de facto, esse foi um desafio e tem sido um desafio muito grande, incluindo para a ADC e para todas as entidades do ecossistema dos fundos. E foi também nesse contexto que, quando se iniciou a definição da estratégia Portugal 2030, ainda em 2017, houve uma interrupção ou uma mudança com a pandemia e isso determinou naturalmente um ajustamento daquelas que são as definições, as próprias agendas, ou seja, nós estamos agora num período, e Portugal e os restantes Estados-membros, num período e num contexto que seria diferente sem a pandemia. E por isso, aquele slide que nós apresentámos, onde no âmbito do alinhamento estratégico da estratégia do Portugal 2030, com as agendas temáticas, com as 4 agendas temáticas, e como é que cruza com o PRR, com o acordo de parceria, e como é que Portugal tem e define as sinergias e as complementariedades entre estes fundos comunitários todos e nos próximos anos o desafio que se coloca. Naturalmente que esse desafio também se coloca ao nível da execução do Portugal 2020 em simultâneo com a execução do PRR e um arranque de um quadro comunitário. E, portanto, são estas peças no tabuleiro que estão a ser julgadas e articuladas entre si. E por isso, naturalmente, que a execução do 2020, e também respondendo às questões que o Sr. Deputado Jorge Botelho colocou,
uma preocupação, é inevitável ser uma preocupação a execução do Portugal 2020, será para todos os Estados-membros, e o facto de termos a despesa certificada na Comissão, que nos posiciona, de facto, de uma forma muito positiva, temos uma execução para executar, execução efetiva, despesa em fase de certificação, e um objetivo muito claro de manter o que aconteceu nos anteriores quadros comunitários de execução em pleno das verbas que estão programadas no 2020. E, por isso, as medidas para assegurar a execução são as medidas, diria, normais nas transições de quadro e que Portugal também tem já essa experiência. Estou a falar do overbooking. O overbooking é considerado uma boa prática por parte da Comissão Europeia para que haja uma garantia plena da utilização de fundos, porque existem sempre quebras de execução históricas e, portanto, mas também significa que deve haver, associado à definição do overbooking, critérios de prudência e de proporcionalidade, naturalmente, associado também aos projetos, por exemplo, a Bolsa de Recuperação, como foi referido, porque é muito importante intensificar, e esta pode ser também uma resposta aos programas regionais que podem estar com uma taxa de execução um pouco inferior, um olhar mais atento para os projetos que têm, por exemplo, dentro dos critérios que estão definidos na Bolsa de Recuperação, mas que tenham, por exemplo, uma execução que estejam iniciados com uma taxa de execução, em alguns casos até muito elevada, mas que, por exemplo, não têm execução nos últimos 12 meses, o que não significa que não estejam já numa fase muito adiantada, e temos todo o tempo para o fazer, e é este trabalho e esta intensificação que é muito importante. Eu deixaria, se me for permitido, ao Sr. Vice-Presidente. Sr. Vice-Presidente, por favor. Telegraficamente, PT 2020 e contributo para estes grandes indicadores. Os slides que deixamos têm um link em baixo para as avaliações em concreto. Há casos onde sabemos mais, há casos onde sabemos menos, mas queremos saber. E vamos, a curto prazo, lançar mais estudos para... Nós sabemos as medidas, sabemos as consequências. É muito difícil quantificar, se me perguntar quantos dos 8,9 é que são profissionais, psicólogos, escolas, reforço da rede escolar. Portanto, é uma combinação de coisas, naturalmente. Os fundos estruturais foram confrontados com ser a primeira resposta às crises, mas eles têm uma vocação estrutural de mais longo prazo, tem a ver exatamente com as convergências. E sem desprezo, digamos assim, pela resposta que foi dada à pandemia e pela resposta que é preciso dar, a questão da convergência interna e externa é naturalmente a questão central para Portugal. Isso depende de muitas coisas. Tendemos a ter internamente um debate muito centrado na convergência interna. A questão da convergência externa, não perdendo população, é um desafio grande para um país como Portugal. Eu estou a dizer com as palavras certas e recomendo um relatório que fizemos em 2018 explicando como é que alguns países convergiram em PIB per capita, porque eu posso convergir aumentando o PIB ou perdendo população. Portanto, o grande desafio é fazer uma convergência não perdendo população. E Portugal tem feito uma convergência interna muito relevante nos últimos anos e precisa de fazer igualmente uma convergência externa. Não é por acaso que o desafio da Estratégia 2030 é esse. E isso significa que nós temos que repensar alguns dados que pomos em cima da mesa. E volto um bocadinho atrás. PARUS, PEDUS, que é uma sigla antiga. A intensidade per capita de apoio nos PARUS, nos centros de pequena dimensão, é incomparavelmente superior à intensidade dos centros de maior dimensão. Isso está nos relatórios. Depois podemos discutir se é muito, se é pouco, mas os dados existem e o contributo da agência é pôr os dados em cima da mesa e ter esta questão de evidência. Portanto, nós precisamos de menos instrumentos, essa foi a lição, e de mais integrados. E claramente as escalas centrais são as escalas da NUT 2, CCDR, da NUT 3, Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas. Estas serão as escalas centrais da programação dos instrumentos do PT 2030. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, também pelos esclarecimentos. E passamos agora à terceira força política, portanto, ao Partido Chega. O Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo a si, obviamente, cumprimentar todas as senhoras e seus deputados e cumprimentar de forma especial a doutora Cláudia Joaquim e o doutor Duarte Rodrigues e agradecer a presença cá hoje.
Começava por, naturalmente, as primeiras palavras para a doutora Cláudia Rodrigues e para o doutor Cláudia Joaquim e Duarte Rodrigues, assim é que é, peço desculpa o erro, por nos trazerem esta apresentação, que está realmente bem feita, e, no meu entender, é assim como a apresentação deve ser, de forma sucinta e bem explicada. No entanto, aqui há algumas coisas que nos saltam à atenção e que gostava de tecer algumas considerações sobre elas e questionar também, naturalmente, estes pontos. Portanto, nós, como bons portugueses, temos o hábito sempre de destacar o que fazemos de bem e de esquecer ou omitir o que se fez menos bem. Somos portugueses, está na nossa gênese. Mas, relativamente a isto, eu começava logo pelo primeiro ponto, em que aponta que mais de 44 mil empresas foram apoiadas no sistema de incentivos. Saberá certamente a sua doutora que isto é um ponto de extrema importância, se não tivéssemos a considerar que em 2020, por exemplo, 44% das empresas em Portugal fecharam o ano com um resultado negativo do exercício. E para essas empresas devia ter sido dada especial atenção, que não foi. Também em 2021, 13 mil empresas fecharam portas, portanto, fecharam o seu exercício. Também aqui devíamos ter, ou esta atribuição dos fundos do PRR deveriam ter em conta muitas empresas que estavam em dificuldades económico-financeiras, fruto, naturalmente, da pandemia que se atravessou, é evidente, não podemos escamotear isso, mas que devia ter sido dada uma atenção especial e não foi, ou por esquecimento, ou por insuficiência, ou por outra qualquer razão que eu gostaria que nos ajudasse a entender. Diz também, neste ponto, que no capital humano, capacidade para 456 mil crianças em infraestruturas de acolhimento. Excelente medida, estamos perfeitamente de acordo, mas sabemos nós, com dados ainda de 2021, que temos cerca de 12 ou 13% de crianças em Portugal que ainda passam fome. Crianças que a única refeição que fazem é nas escolas. E eu pergunto se há alguma verba que esteja alocada, destinada para uma cantina social em que permita que essas crianças, à noite, tenham uma refeição quente em casa quando os pais não a podem dar. Isto é uma questão social, mas que se prende também no âmbito da educação, naturalmente. Dizem que mais de 150 mil pessoas beneficiaram de estágios profissionais. É, na nossa opinião, uma excelente medida, mas é uma excelente medida se houver continuação. E os dados que nós temos é que cerca de 40% a 46% dos estágios profissionais que são concedidos não têm o devido acompanhamento posterior. Portanto, essas pessoas são inscritas nos respectivos centros de emprego. Pergunto quais são as medidas que têm para, de uma certa forma, acautelar a empregabilidade necessária para esses estágios profissionais que envolvem milhões e milhões de euros nas suas atividades e nas suas formações, por forma a que esse investimento, que é ótimo, não seja, de certa forma, desperdiçado ou deitado fora. Outra questão também muito importante, mais de 6.900 habitações reabilitadas em áreas urbanas. É um excelente indicador, é verdade, mas peca por escasso. Aliás, muito escasso, até face à promessa que o Governo fez de habitação a custos controlados. E eu acho que é a altura de nós percebermos onde é que podemos, ou para onde podemos destinar esta verba do PRR em matéria de habitação. Será ou não de incentivar o investimento privado na promoção da habitação, sabendo nós que, havendo mais oferta, o preço desce. Portanto, sabendo nós também que o Estado, por si só, não vai conseguir fazer essas mesmas obras, requalificação, reconstrução, seja o que for,
tem que recorrer aos privados. E nós olhamos para, naturalmente, as verbas que foram destinadas ao Estado e as verbas que foram destinadas às empresas e vemos que há uma assimetria brutal, gigante até. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é o nosso entendimento, mas queria que nos desse também a sua visão, é que estamos a ver com a forma como é distribuído o capital do PRR, estamos cada vez a usar mais Estado, menos privado. E onde é que o nosso país vai parar se nós concentrarmos toda a atuação no Estado? Como é que vamos crescer no PIB sem o fomento das nossas empresas, das nossas indústrias? Como é que nós vamos conseguir melhorar e crescer em termos económicos e financeiros se não houver um investimento forte nas empresas que são elas que fazem aumentar, naturalmente, as exportações, criar emprego, sendo certo que muito emprego é criado para o Estado. Mas não é isso que se pretende. Nós pretendemos aliviar a máquina do Estado, o Estado ser só o garante do bom funcionamento do país e não ser o Estado o maior empregador do país. Eu acho que não é isso que se pretende. E aqui o PRR também tem, ou deveria ter, um contributo muito importante a dar. Outra questão... Sr. Deputado, Pires, só para concluir. Sim, vou concluir, Sr. Presidente, muito rapidamente. Outra questão que eu gostava de colocar, para finalizar, sendo, naturalmente, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão responsável pelas verbas a ser aplicadas, pergunto, no vosso entendimento, as CIMs, as CCDRs, as áreas metropolitanas, têm pessoal altamente qualificado para a aplicação dessas mesmas verbas, uma vez que são eles que vão fazer o enquadramento e o destino das verbas nas próprias CIMs e CCDRs. A agência que a senhora doutora preside tem alguém em contacto permanente com essas mesmas CCDRs e CIMs? Como é que o vão fazer? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então a palavra, Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, relativamente às diversas questões que colocou, vou tentar abordar algumas e complementando depois aqui o Sr. Vice-Presidente. Relativamente à questão, por exemplo, que referiu das habitações e da intervenção em 6.900 habitações, nós estamos aqui a falar dos indicadores de realização do Portugal 2020 e, de facto, estes indicadores são ou devem ser complementados com todas as outras medidas de política. Nós aqui estamos naturalmente focados no Portugal 2020, na definição do 2030 e como é que se compatibiliza depois também e em simultâneo com o PRR. E, por exemplo, nesta matéria, o PRR, como o Sr. Deputado sabe, tem uma dotação muito significativa na área da habitação, quer no primeiro direito, quer no arrendamento acessível. E, portanto, de facto, nós necessitamos, e é esse também o papel da agência, fazer estes estudos e estas divulgações e esta análise integrada sobre aquilo que é o papel, o efeito dos fundos europeus. Mas, de facto, são estes estudos que também temos vindo a fazer e que vamos intensificar para perceber, por exemplo, na questão da habitação, por exemplo, na taxa de pobreza das crianças, que é um dos indicadores e uma das metas do Portugal 2020, qual o contributo, porque as medidas de política não são isoladas entre si, elas complementam-se e, de facto, por exemplo, na pobreza infantil, não são as crianças que são pobres, são as suas famílias e, portanto, naturalmente, na pobreza infantil temos um conjunto de medidas, algumas das quais no Portugal 2020, vou destacar que está integrado agora no Portugal 2030, no Portugal 2020 estava autonomizado o Programa de Apoio Alimentar, a distribuição de alimentos, que de facto tinha um foco, e tem um foco, nas famílias que demonstram carência alimentar.
que não é necessariamente ou apenas carência económica, é a conjugação dos dois fatores. E, de facto, são essas medidas integradas que nos permitem traduzir. Nós analisamos e olhamos estes dados, estes indicadores físicos do PT 2020, mas numa lógica mais global necessitamos de olhar para todos os outros indicadores e para todas as medidas de política. Por exemplo, relativamente à questão que referiu, que as verbas estão canalizadas mais para o Estado e menos para as empresas, se nós olharmos para o Portugal 2020 e para algumas entidades públicas, não significa que o facto destas entidades públicas terem uma grande componente de fundo que não tenham uma intervenção direta na economia e nas empresas. Dou o exemplo do IFP, com os estágios profissionais, os apoios à contratação ou até o incentivo extraordinário à normalização, no âmbito do Covid, que representou 60% do total do fundo alocado ao IFP. Inevitavelmente, estas verbas têm um impacto direto nas empresas, por essa via, por via do IFP, enquanto organismo, nomeadamente também a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, com os programas de formação avançada, com os projetos de investigação e a promoção e a valorização do conhecimento e o impacto que tem nas empresas, ou, olhando noutra perspectiva, o IFDR, agora Banco de Fomento, com a disponibilização às empresas de instrumentos financeiros de garantia e risco, que são potenciadoras de ideia, de empreendedorismo e inovação. E, portanto, é um pouco esta visão integrada que também é importante termos na área dos fundos. Se fosse possível. Muito bem, Sr. Vice-Presidente, muito obrigado. Muito telegráfico, mas não resisto. Sublinhar esta questão, alguma dificuldade do lado da agência em esta dualidade de Estado e empresas, e dou dois exemplos. Uma microempresa com 2 anos que tem 5 apoios do PT 2020 ou um programa de estágios do IFP para alocar empresas, eu não sei qual é que é Estado ou empresa nesta dualidade e isso coloca grandes dificuldades. Depois, segunda nota, nós fazemos um conjunto de avaliações e é muito bom ouvir falar desta questão do corre bem e do corre menos bem. Estão ali os links, as avaliações não é para nos vangloriar do que corre bem, é exatamente para perceber o que é que ajustamos. Não é para punir ninguém, mas é para ajustar. Terceira nota sobre empresas. O que temos ali de 44 mil empresas não tem as empresas apoiadas no âmbito do REACT, o grosso do programa Apoiar. Só isso conta 55 mil empresas. Não é a vocação dos fundos europeus apoio à tesouraria, mas no âmbito da crise pandémica, o regulamento europeu veio permitir extraordinariamente esse apoio e no âmbito do REACT já foram apoiadas até hoje mais de 55 mil empresas no programa Apoiar. Foi claramente uma medida de resposta de urgência. Não é, repito, não é a vocação, era aquilo que eu dizia há pouco, do ponto de vista de que forma é que a política de coesão apareceu como uma resposta das políticas europeias e no caso do acordo de parceria. Última nota muito importante sobre capacitação. Sim, esse é um tema muito, muito relevante e foi por isso que nós, durante o ano de 2021, desenvolvemos, em debate com a sociedade pública, com a sociedade civil, um roteiro para a capacitação que iremos amanhã 22, divulgar, e que envolve um conjunto de ações para reforçar as capacidades instaladas nas CIMs, nas CCDRs. Não é a ADC que vai ensinar que forma, porque eu agora não resisto a voltar um bocadinho atrás. A ADC não tem nem iniciativa de avisos, nem veta de avisos. Apoia as autoridades que estão na regularidade dos avisos. E, portanto, há sempre esta dualidade de se é uma capacitação ou se é uma ingerência, mas claramente a ideia do roteiro que é uma iniciativa nova, saudada pela Comissão e queremos pôr em prática porque percebemos que esta dimensão de fundos, esta complexidade de políticas públicas exige outras capacidades instaladas e aí essas ações são muito importantes. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passaria agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Saúde a Sra. Deputada Carla Castro e tem também 6 minutos para a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, caros deputados. Tentar cingir-me aqui a quatro temas. No primeiro, sobre a própria atribuição dos fundos e o atraso em concreto no PRR. Segundo o relatório de monitorização Recuperar Portugal, portanto, de 15 de junho, dos 150 milhões aprovados das empresas, apenas 4 milhões, repito, 4 milhões estão entregues.
as entidades públicas já receberam um valor bastante superior, 168 milhões, dos mais 2 mil milhões que lhes foram atribuídos. As empresas públicas também já receberam 217 milhões e a Iniciativa Liberal tem sido bastante crítica em relação às prioridades e àquilo que poderia ser a oportunidade perdida, que no nosso entender é o PRR, mas neste caso em concreto gostaria de centrar as perguntas no atraso, que é porque é que se devem estes atrasos. Eu relembro recentemente, inclusivamente este atraso foi mencionado pela Sra. Ministra da Presidência, e são 8 os marcos e metas do PRR que estão atrasados. Eu relembro que os riscos de execução são, inclusivamente, agora na altura do Orçamento de Estado, foram apontados pela UTAU e outras entidades como um risco orçamental descendente. Portanto, a não execução dos fundos periga as taxas de crescimento e como tal afeta o cenário macroeconómico e, portanto, é um ponto com impacto relevante. Dentro deste atraso está também, isto conduz a uma segunda pergunta, a transferência de 250 milhões para o Banco de Fomento, que gostaria de saber em concreto também a motivação, e que isto até se relaciona com a última intervenção em relação a que os fundos não estão vocacionados, em especial para a tesouraria, mas efetivamente através do Banco de Fomento há aqui objetivos, nomeadamente recapitalização das empresas e, portanto, isto é um tema bastante relevante. Um segundo tema sobre também empresas e em concreto para as PMEs e sobre os processos concorrenciais na atribuição de fundos. Eu relembro que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, portanto, na sua missão de Coordenação Geral dos Fundos Europeus, um dos fundos abrangidos é o do FEDER, e que, de acordo com o relatório especial número 8 de 2022 do Tribunal de Contas Europeu, o FEDER e, mais concretamente, o apoio às PMEs, durante o período de 2014 a 2020, padeceu de várias insuficiências, nomeadamente o facto dos projetos terem sido adjudicados através dos chamados procedimentos não concorrenciais e de subvenções, e, de acordo com o Tribunal de Contas Europeus, isto estimulou a disponibilidade para as PMEs investirem, mas não necessariamente para conseguirem submeter os seus processos, e inclusivamente afetou também negativamente as perspectivas económicas de outras PMEs que concorrem nos mesmos mercados. Portanto, houve recomendações do Tribunal, nomeadamente às condições de aceitação dos convites à apresentação das propostas das PMEs, a revisão dos procedimentos de seleção para a concessão de subvenções, dando prioridades aos processos reembolsáveis, e eu gostava em concreto de saber, por favor, no âmbito do Programa Portugal 2030 e para o período 2021-2027, de que forma é que as recomendações do Tribunal de Contas Europeu serão acolhidos no acordo de parceria, e está previsto uma maior utilização, em concreto no âmbito do apoio às PMEs, porque o tecido empresarial e a iniciativa privada é algo com que nós nos preocupamos bastante, portanto, de mecanismos de seleção mais concorrenciais, nomeadamente com o dito recurso a concurso entre os candidatos e a utilização de ajudas reembolsáveis em vez de subvenções. Um terceiro ponto sobre o centralismo na utilização dos fundos, nós não poderíamos deixar passar este ponto em branco, além da autorização especial dos 1.295 funcionários para a gestão do PRR, integrados em estruturas centralizadas, apenas 233 dos novos empregos são destinados a funções fora da capital, os Ministérios do Trabalho, Justiça, Saúde, Ambiente, são alguns dos que concentram mais emprego também nos projetos da chamada bazuca europeia, e depois temos o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portuguesa a aprovar uma resolução, aprovada pelos presidentes de Câmara sem votos contra, onde refere que o PRR reflete uma visão centralista e centralizadora, tendo arrecadado os municípios na sua gestão tendo arredado, os municípios da gestão e das prioridades da intervenção. Temos a ANMP a destacar a falta de transparência. Enfim, em situações eu gostaria de perguntar porque este desenho institucional, se não poderia ter sido promovida uma maior criação de emprego em todo o território nacional, e se consideram, nomeadamente, se não há aqui pouca ambição na descentralização e na coesão territorial, que é algo que nos dizemos todos preocupar, e a dissonância face aos objetivos até governamentais. Um terceiro ponto, para terminar, sobre a ausência de investimento no setor tecnológico. Se há um ponto em que o Governo também está sistematicamente a dizer é que Portugal se deve distinguir dos países, nomeadamente ao nível da inovação tecnológica, coisa que obviamente nós concordamos bastante no tema do incentivo e adequabilidade da tecnologia e da inovação, quer para empresas nacionais, quer para empresas e capital nacional e estrangeiro, e há efetivamente um enfoque do Primeiro-Ministro, do Ministro da Economia, na criação de clusters tecnológicos, mas depois nós vamos ver em concreto os relatórios as informações do PRR, e é quase com surpresa que
quase, porque às vezes as dissonâncias, enfim, vamos estando habituados a eles, que apenas 15 milhões de euros é que são aprovados nos institutos do sistema científico e tecnológico, dos quais apenas também 100 mil euros foram até hoje pagos. E, portanto, como representantes da agência, que também, pelo desenvolvimento, se não crê que estes montantes são dissonantes dos objetivos preconizados pelo Governo e até mesmo pela própria União Europeia, eu diria, para os objetivos da aplicação dos fundos provenientes do PRR. E são estes os temas, agradecendo desde já as respostas. Muito obrigado, Sra. Deputada, e também muito obrigada pelo cumprimento do tempo, que ainda nos fez poupar aqui algum tempo. Muito obrigada pelas questões. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Carla Castro. Sobre as questões que colocou, eu gostaria de referir o seguinte. Naturalmente que a agência tem, no âmbito dos fundos europeus, as suas competências no que se refere ao PRR, e de facto foram aqueles 2 últimos slides já com pouco tempo. A agência tem as suas funções e atribuições estão definidas, ou seja, de facto o PRR é um fundo com características diferentes do PT 2020, do PT 2030, e essas características distintas determinaram que o Governo tenha decidido também um modelo de governação distinto e ajustado, diria, a essa realidade distinta do PRR. De facto, a agência, em termos de PRR, tem as suas competências definidas e delimitadas, e a estrutura Missão Recuperar Portugal tem um conjunto alargado de competências e atribuições que acabam por fundir um pouco aquelas que são, nos FEI, as competências das autoridades de gestão, parte das competências da agência, e, de facto, também a própria lógica do PRR é distinta, porque, de facto, Portugal tem que monitorizar, e a própria libertação dos pedidos de desembolso estão associadas ao cumprimento de metas e de milestones e não contra despesa, contra reembolso, e, portanto, essa lógica determinou também um modelo de governação distinto. Portanto, algumas das questões que a Sra. Deputada colocou, naturalmente que nós podemos tentar responder, mas a estrutura de Missão Recuperar Portugal tem um conhecimento e uma monitorização, acompanhamento, decisão muito mais fortes. Mas, por exemplo, relativamente aos pagamentos, houve um pré-financiamento, os 13% do valor do PRR, a que Portugal teve direito, e depois um primeiro pedido de pagamento associado ao cumprimento das primeiras metas e marcos, que totaliza as duas verbas, portanto, cerca de 1.807 milhões de euros, o pré-financiamento mais 1.336 milhões de euros, o primeiro desembolso, que ocorreu em janeiro deste ano e que é semestral. A agência, em termos daquelas que são as suas atribuições, de facto, efetua as transferências para os beneficiários diretos e intermediários do PRR, em função daquilo que a estrutura de missão Recuperar Portugal também determina, e, de facto, o pré-financiamento teve uma transferência para essas entidades, ou seja, com o objetivo, diria, de uma execução célere com financiamento já existente. Mas gostaria também de salientar o seguinte, porque esse foi uma medida adotada e que também ela acabou por ser inovadora, mas que no contexto se terá justificado, que foi a definição, ainda não estava o PRR formalmente aprovado, da criação de uma portaria, e que essa portaria permitiu uma antecipação de fundos do PRR, ainda antes de o PRR estar aprovado, muito antes, bastantes meses antes do pré-financiamento ter sido transferido, e essa portaria teve exatamente o objetivo de permitir que houvesse nos beneficiários diretos e nos beneficiários intermediários dotação que lhes permitia avançar com os procedimentos,
naturalmente, dependendo depois da natureza dos procedimentos, poderíamos ter aqui em causa alguns que necessitavam de concursos públicos internacionais e que, portanto, esse tempo decorre, outros permitiram logo a abertura de candidaturas e de apoios diretos e uma execução que foi antecipada, e o objetivo dessa portaria também terá sido antecipar ao máximo a própria execução do PRR, sem que Portugal tivesse que ficar à espera da aprovação formal. Pronto, Sr. Presidente, não sei se agora o Sr. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sim, apenas focado na questão das empresas e, para ser mais preciso, eu fiz uma referência à questão da tesouraria no âmbito dos fundos da coesão, que também se aplica no essencial ao PRR. O que está previsto no PRR são instrumentos de capitalização, isso não são apoios à tesouraria, e são empréstimos. E, portanto, isso é a grande componente do PRR no Banco de Fomento. Sobre esse relatório, nós lemos esse relatório com muita atenção, mas é preciso ler mesmo com muita atenção, porque o que diz é exatamente o contrário que está no exemplo português. Portugal tem uma caixa específica sobre a combinação entre incentivos reembolsáveis e não reembolsáveis. Portugal não tem convites no caso dos apoios FEDER. O que o relatório diz é uma coisa muito simples, é que não basta eu apoiar um projeto de investimento produtivo de uma PME para ela ficar sustentável ad eterno. E dá o caso de um exemplo têxtil em Portugal e de um exemplo de outro setor na Itália. Eu prefiro, em vez de olhar para outliers, olhar para avaliações mais substantivas. E por isso nós fizemos uma avaliação, promovemos uma avaliação no âmbito do CREN, de análise contrafactual entre qual é a diferença de performance das PMEs que foram apoiadas nos fundos no CREN e as empresas gêmeas que têm todas as características iguais, mas que não foram apoiadas, para percebermos exatamente qual é a diferença. Isso foi feito no CREN e foi feito mais recentemente no âmbito do Portugal 2020 novamente, e aliás nós pusemos à disposição dos investigadores, quer na base de dados do INE, quer na base de dados do Banco de Portugal, essa informação para que pudessem fazer todas as análises que quisessem, e foi com base nisso, por exemplo, que o professor Fernando Alexandre e a sua equipa fizeram recentemente um estudo. Portanto, nós estamos muito interessados em perceber, olhamos para este relatório com muita atenção, não parece que seja a partir de uma empresa que não teve sobrevivência suficiente que se possa tirar essa conclusão. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente, pelo esclarecimento também. Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da ADC, a Dra. Cláudia Joaquim, o Sr. Vice-Presidente, Dr. Duarte Rodrigues. Eu gostaria de começar esta audição fazendo uma referência, porque é muitas vezes, aliás, e é verdade, que os fundos comunitários deveriam ter como objetivo a coesão económica, social e territorial, e tendo aqui como preocupação o nosso país e a tal convergência com aquilo que é a média da União Europeia, mas olhando para aquilo que são os factos, aquilo que identificamos é que ao longo de todos estes anos de aplicação de fundos comunitários no nosso país não inverteram nem atenuaram desequilíbrios de fluxos no plano económico, financeiros e até demográficos. Consideramos que, de facto, a prioridade por parte dos fundos comunitários, e falando ainda de uma forma geral, deveriam servir para corrigir desigualdades no território, no nosso país, discriminação de zonas do interior, investimento em serviços públicos, sim, que ainda temos grandes problemas por resolver, em particular na área da saúde, na área da educação, desenvolver o aparelho produtivo nacional. De facto, investimentos que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o crescimento, para a criação de riqueza, de emprego, para a eliminação de desigualdades, combater a pobreza e garantia de direitos sociais. Consideramos que estas, de facto, devem ser as prioridades. Não é isto que tem vindo a ser implementado ao longo dos anos. E há um aspecto que gostaríamos de referir, porque estas são preocupações que nos têm chegado, olhando para aquilo que ainda está por executar do PT 2020, está já em desenvolvimento o PRR, vem aí o PT de 2030 e, de facto, a preocupação que se prende com o risco de execução relativamente a este conjunto de
de programas. Relativamente ao PT 2020, a taxa de execução está em 73%, creio eu, pelo menos segundo os últimos dados que tive a oportunidade de consultar. Prevê-se a sua conclusão até ao final do ano que vem. É um esforço ainda significativo, estamos a falar de está por executar cerca de um quarto da totalidade do programa e que acresce agora já os programas vindouros. E por isso, uma primeira questão é também como é que olham, tendo em conta aquilo que tem sido a média de execução dos últimos anos no nosso país, em termos de fundos comunitários, tendo em conta aquilo que as perspectivas que aí estão, associando a isto também a limitações, insuficiências por parte da administração pública, de capacidade que precisa de ser dotada também para dar execução a este conjunto de programas. Esta era uma primeira questão. A segunda questão, há pouco foi feita referência de que a transição entre o PT 2020 e o PT 2030, ou seja, não está a ser como em momentos anteriores, na transição entre outros quadros, mas este era um elemento de facto importante, que fosse possível assegurar efetivamente um mecanismo de transição entre quadros comunitários e por isso gostaria de questionar, do ponto de vista da ADC, se há alguma perspectiva relativamente a esta matéria. Considerando a necessidade de assegurar uma forma adequada para o encerramento do atual quadro, minimizando o risco dos promotores, estamos aqui a falar especialmente das entidades públicas, poderem ter de devolver verbas por dificuldades de execução, tendo em conta, nomeadamente a nível das empreitadas, devido ao atual quadro de dificuldades no setor, ainda torna mais necessária esta transição que aqui colocava. Gostava ainda de perguntar se, face ao aumento do custo das empreitadas, se está ou não previsto o aumento nesta fase do valor exigível dos projetos. E na mesma linha, ou seja, se há alguma previsão, já foi aqui também abordado os problemas das taxas de cofinanciamento, mas se há alguma previsão, tendo em conta esta questão, de atualização de valores de referência para cofinanciamento, em particular em equipamentos sociais, escolas. Gostaria de perguntar se estas são questões que estejam a ser consideradas e que estão em cima da mesa. Estou já a terminar. Sr. Presidente, uma última questão de preocupação sobre o ciclo urbano da água e o próximo quadro comunitário, Portugal 2020, tendo em consideração que esta área passa para os programas regionais, sem que haja reforço de verbas. Gostaria de perguntar como é que se pretende concretizar os investimentos que ainda são tão necessários a este nível. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que colocou, que também foram várias. Sr. Presidente, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Paula Santos. Sobre as questões que colocou, eu gostaria de referir, de facto, quando eu referia há pouco a tipicidade desta conjugação de fundos e o facto de estarmos num contexto de pós-pandemia e neste contexto também com a guerra que tem os impactos que também estamos a ver, isso não significa que a transição entre quadros não esteja a decorrer, inclusive com os mecanismos, podendo haver outros, mas com os mecanismos que já foram utilizados em anteriores quadros e que, como referi, são mecanismos que a própria Comissão considera como boas práticas, porque, de facto, são mecanismos que permitem a utilização integral dos fundos e essa boa prática de gestão da garantia plena dos fundos
nomeadamente o overbooking ou aquela atenção que referi sobre os promotores que estão na Bolsa de Recuperação e que importa, de facto, também olhar para esses projetos e olhar para esses projetos, inclusive se for necessário, com a conjugação destas medidas, nomeadamente o aumento das taxas de cofinanciamento que podem estar associadas exatamente a maiores dificuldades dos promotores face à alteração de contexto que tinham anteriormente. Portanto, os limites máximos, outra situação pode ser a aprovação de projetos com taxas de cofinanciamento abaixo dos limites máximos e, portanto, essa possibilidade de aumentar as taxas de cofinanciamento até esses limites é outro instrumento. Ou seja, há um conjunto de instrumentos porque é importante focar na execução do 2020 e, de facto, há aqui sobre os promotores esta pressão de execução e, naturalmente, sobre as autoridades de gestão, que estão muito mais próximas, que decidiram sobre os projetos e que têm uma articulação muito estreita com os promotores, e a monitorização e o acompanhamento que a agência naturalmente deve fazer. E é neste contexto que foram sendo aprovadas deliberações da SIC plenária. Estou referindo, por exemplo, às deliberações no âmbito do overbooking, que foi a deliberação 8 de 2019, ou deliberações mais recentes de recuperação, da Bolsa de Recuperação em maio, penso que também foi a 8 de 2022. Ou seja, nós estamos perante um contexto em que não é que tenha sido esquecido a necessidade de utilização destas medidas, mas estamos num contexto em que houve uma aposta muito grande, um forcing muito grande sobre a execução do REACT, sobre a criação, implementação, operacionalização do PRR, tudo num contexto de emergência, e uma execução do PT 2020 que manteve o seu ritmo e, de facto, nós não devemos ficar satisfeitos quando nos comparamos e vemos que, relativamente aos restantes Estados-membros, estamos com uma execução positiva. Temos que estar atentos à nossa execução, mas, de facto, esta maior dificuldade de execução dos fundos, e estou a referir-me nomeadamente ao PT 2020, foi transversal em toda a Europa, porque passámos todos os Estados-membros pelas mesmas dificuldades. E, portanto, o foco é naturalmente a execução do 2020, o foco é também criarmos as condições para a melhor execução do 2030, assim que ele esteja aprovado e operacionalizado. E é nesse contexto que este mecanismo de antecipação de fundos, que foi também aprovado já há alguns meses na SIC plenária, tem exatamente esse objetivo, ou seja, em que tipologias e em que medidas este mecanismo permite que não haja interrupções de apoios entre os quadros comunitários, mas a utilização também excessiva desse mecanismo não poderia colocar em causa a execução do 2020. E, portanto, é este equilíbrio dentro das medidas que estão disponíveis e que têm vindo a ser disponibilizadas que é importante que ocorra. Uma outra questão sobre a aposta em determinadas áreas ou em determinados investimentos, nomeadamente os investimentos em serviços públicos, a coesão social, económica, social e territorial. De facto, nós temos que olhar para o 2020 que está em final de execução, mas muito em particular para o 2030 e para o PRR e como é que se compatibilizam estes investimentos e como é que nesta estratégia de 2030, que inclui uma forte aposta também nos serviços públicos, se compatibiliza. O PT 2030 tem aposta em determinados indicadores e objetivos, mas, por exemplo, o PRR tem uma forte aposta na saúde, nos centros de saúde, no investimento nessa área, por exemplo, também nos equipamentos sociais. Ou seja, há um conjunto de investimentos que o PRR compatibiliza com o PT 2030 e essa era também
um desafio, a compatibilização dos diversos programas e a sinergia entre eles. Senhor Deputado, se for possível. Estamos mesmo já em cima do tempo, portanto, 30 segundos, por favor. Não, se quiser, pode esteja à vontade. 10 segundos, muito rápido. Eu julgo que estamos todos conscientes que o desafio é grande. O desafio de aumentar esta execução, que grosso modo é duplicar a execução dos últimos anos, é grande. E isso significa ir acompanhando de perto. É preciso perceber que desafio é este, que este não é um desafio apenas da Autoridade de Gestão A, da Agência B, do Organismo C. No 2020, nós temos, em média, uma taxa de overbooking de 20%. Está nos boletins, 20%. 20% são mais de 4 bis. Estão aprovados 4 bis acima daquilo que é a dotação. Isto é uma boa prática de gestão, já foi referido, mas significa que neste momento o grande desafio está do lado dos promotores. Obviamente que a seguir do lado das autoridades de gestão para analisarem a despesa. Portanto, o desafio que está criado é este, e por isso é que há um conjunto de mecanismos de overbooking, de antecipação, já foi aqui referido. Portanto, há um conjunto de mecanismos destes. 2021 dá-nos algum ânimo para olhar para o futuro. 2021 foi o ano de maior execução de fundos da última, desde que há memória. Eu tenho aqui desde 2000, mas se fosse mais para trás não seria. Obviamente que tem uma execução muito concentrada de REACT apoiar. Vamos lá ser claros, 1 bi é de REACT apoiar. Mas mesmo se tirarmos isso, 2021 foi o ano de maior execução nos últimos tempos. E, portanto, é com este ânimo e com este acompanhamento próximo que todos, coletivamente, temos que ir vendo como é que se implementa. Muito bem, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. E para concluirmos, o Sr. Deputado Rui Tavares tem a palavra. 3 muito minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde já a todos e a todas. Sra. Presidente e Sr. Vice-Presidente da Agência para o Desenvolvimento e a Coesão, eu tenho menos minutos, portanto vou para 2 dúvidas mais específicas que tenho e depois, no fundo, convido a 2 reflexões um bocadinho mais gerais. A primeira dúvida tem a ver com o montante adicional do PRR. Portanto, se bem entendo, há uma parte do PRR que é fixa, há outra parte que depende do desempenho das economias dos Estados-membros em determinados indicadores e, de acordo com os recálculos que são feitos dependendo desses critérios, Portugal teria a receber mais 1.500 milhões de euros do PRR. Portanto, no fundo, a minha pergunta é como é que esse montante vai ser desembolsado, quais é que são as recomendações da Comissão Europeia para o seu desembolso, que ouvi dizer e li na imprensa que a Comissão Europeia indicou que, dado o cenário de guerra na Ucrânia, que seria prioritário investir em soberania energética nacional e europeia, mas sei que o Primeiro-Ministro disse-nos aqui, numa sessão plenária, que a maior parte desse dinheiro estaria destinada às agendas mobilizadoras. Portanto, eu queria saber se há alguma novidade em relação a isso e se nos vamos aproximar dessas recomendações. Para nós, por exemplo, seria importante, uma vez que tivemos aqui aprovado uma proposta de alteração orçamental cujo pressuposto era de que uma boa parte desse dinheiro iria para programas de resiliência e eficiência energética dos edifícios. Uma segunda dúvida mais específica tem a ver com de que forma é que a inflação ou o cenário inflacionário está incorporado no PRR, ou seja, se os montantes do PRR são, se não me engano, a preços de 2020 e são atualizados de acordo com a inflação, ou a inflação está, no fundo, a levar uma parte dos fundos do PRR. As 2 questões mais genéricas, uma tem a ver com produtividade, com recuperarmos, voltarmos a ter ganhos de produtividade ou acelerá-los em Portugal. Se nos tivessem que dar um exemplo de uma ação específica que creem ter um impacto positivo nos ganhos de produtividade, qual é que ela seria? E a última é uma questão, de facto, mais geral, quase que até filosófica, em relação a umas décadas que já levamos de ouvir falar sempre da questão da convergência com a média da União Europeia. Eu tendo a achar que este é um critério que ou se está a tornar obsoleto ou que Portugal deveria começar a olhar para lá dele. Vamos fazer aqui uma reflexão que hoje em dia é
é muito menos absurda do que pareceria aqui há uns meses. Imaginemos que a Ucrânia entra na União Europeia e uma boa parte dos Balcãs Ocidentais, e que até há aqui uma enorme mudança de geopolítica e que a União Europeia pode ter outros Estados-membros que trarão o PIB per capita da União Europeia significativamente para baixo. Ele é de 31 mil e da Ucrânia 3.700. Quer dizer, Portugal aí de repente, de um momento para o outro, passa a ter convergido com a média da União Europeia. Será que isso vai mudar alguma coisa em relação aos profissionais qualificados portugueses que saem de Portugal? Eu creio que não vai mudar nada. Quer dizer, as pressões para a saída continuam as mesmas e, no fundo, o nosso trabalho de casa tornou-se ainda mais exigente no sentido de criar condições, não de ter Portugal a convergir com a média da União Europeia, e já terá convergido, mas de tornar Portugal uma economia de vanguarda dentro do quadro da União Europeia. Eu gostaria de saber se acompanham esta reflexão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção também. Senhora Presidente, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Como, de facto, temos pouco tempo nesta resposta, eu deixarei ao Sr. Vice-Presidente, que acompanha parte destas áreas, a principal resposta relativamente a esta última. De facto, é uma reflexão que é muito importante, mas é, de facto, também uma reflexão que a agência, no âmbito dos seus estudos, não só nesta perspectiva de cenário hipotético, mais longínquo ou mais próximo, mas de facto a convergência de Portugal com a média da União Europeia e o contributo dos fundos europeus e destes fundos europeus que estamos a falar de um valor de facto muito significativo, totalizando o PRR, o PT 2030 e outros fundos que estão acoplados, nos poderá trazer. Se fosse possível... Bom, estas reflexões em 3 minutos é que é uma pena, mas sobre a questão da convergência, claro, isso já aconteceu em 2004 com a entrada de leste, aliás teve que ser ajustado o mecanismo de distribuição porque obviamente a média foi completamente deturpada e portanto havia um processo de convergência. Quando falamos de convergência e o PIB per capita é um péssimo indicador, o problema é que ninguém encontrou ainda nenhum melhor, com a mesma robustez financeira e estatística, e portanto tem sempre esse problema. Quando falamos de convergência não estamos a convergir porque a média desce, aliás, como não estamos a convergir, como eu referi há bocadinho, porque perdemos população, e por isso, repito, nós em 2018 fizemos um debate, promovemos um debate, escrevemos um relatório onde temos um capítulo sobre convergência e o que é que aconteceu a estes países. E na altura dizíamos uma coisa muito importante, que agora está no relatório da coesão que a Comissão publicou recentemente, sobre o Middle Income Trap, a armadilha do rendimento médio. Há um conjunto de países que convergem muito rápido até os países e regiões, convergem muito rápido até aos 75 e depois deixam de convergir. E isto teve consequências, porque a política de coesão o que fazia é que quem passava aos 75 quebrava radicalmente os apoios. Isto foi o que aconteceu à região de Lisboa, que é CA2, que é CA3. Hoje já não é assim. E o Algarve também, e portanto hoje não é assim. Portanto, há aqui uma discussão muito interessante, hoje em dia está no topo da agenda da europeia e nacional deste debate, que é o que é que se faz a estes países que convergem rapidamente até 75 e depois param. Há um efeito estatístico nisto, naturalmente, nem todos podem, se é uma média, nem todos podem estar acima da média, isso não fazia sentido, mas há uma discussão importante. Isso pega-se com o outro debate, que é, claramente, em Portugal, a questão da produtividade é um desafio enorme. E a produtividade faz, pelos estudos que temos visto, e há várias análises sobre isso, sobre mais produtividade nos setores onde estamos especializados e uma alteração do perfil de especialização em direção a setores mais dinâmicos. Dou 2 exemplos e termino. Aquilo que foi hoje lançado esta manhã sobre agendas mobilizadoras está neste segundo eixo. Nós precisamos de entrar noutros setores mais dinâmicos e temos feito. Ia dizer nome de empresa, mas não vale. As medicinas da vida, os medicamentos, a biotecnologia, a nanotecnologia, estamos a caminhar nesses setores. Os unicórnios que temos em IT são nessas óticas. E depois mais produtividade em setores tradicionais. O que aconteceu ao calçado nos últimos 20, 30 anos é isso. Se forem ver o volume de negócios não é muito diferente, a cota exportadora não é muito diferente, mas o valor acrescentado é completamente diferente. Agora, isto tem, depois, do ponto de vista de recomposição do tecido produtivo, muitas implicações, porque o emprego é muito menor e, portanto, o turismo foi uma mitigação desta reconversão. Portanto, as economias são coisas relativamente complexas, mas claramente no caso português, e não só, a questão da produtividade é relevante, não há uma varinha mágica, não há uma medida única, há esta combinação. Obrigado. Muito
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sra. Presidente, muito obrigado também. Nós temos agora, para quem queira, há sempre a possibilidade e a prerrogativa de uma segunda ronda. Coloco à consideração se algum dos grupos parlamentares pretende fazer alguma segunda questão. Creio que não. Apenas queria deixar uma última... Tem uma questão para colocar, Sr. Deputado? É uma questão muito concreta, se me permitisse, que até porque admito que não haja aqui resposta e é prática. Tenho indicações que no âmbito do PRR é obrigatório o projeto de execução para as infraestruturas, edifícios, digamos assim, em todas as suas componentes, ou seja, o projeto de execução da arquitetura e o projeto de execução das diversas engenharias, que nos dias de hoje são cerca de 16. E, portanto, sobretudo para as instituições de solidariedade social, isto pode constituir um problema porque significa um investimento da ordem de 5% do valor da obra e se depois a taxa de sucesso for relativamente baixa, é dinheiro perdido, sendo que aqui uma outra opinião, enquanto engenheiro, é que de facto se nós quisermos fazer projetos de execução em 2 meses, o que vamos ter é um conjunto de papéis que não são um bom projeto de execução e provavelmente, ganhando tempo por o termos, ainda perderemos dinheiro a seguir. Portanto, a pergunta, que imagino que nem haja resposta agora, é se é mesmo assim e se sendo, não valeria a pena repensar isto, que é um assunto importante. E peço desculpa por... Muito obrigado, Sr. Deputado. O limite era 2, ocupou menos de 1 minuto, portanto, ao mesmo tempo, deixo também, para o caso de quererem responder, a esta questão do Sr. Deputado António Topa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, de facto, não consigo responder a esta questão com o detalhe se é com o projeto de arquitetura ou com especialidades ou em estudo prévio. Nesta área, e nomeadamente referiu a questão das instituições particulares de solidariedade social, também é certo que se houver, e aí em fundos comunitários, em programas financiados com financiamento exclusivamente nacional, também é certo que quanto mais atrasado estiver o projeto, maior é o tempo de execução, maior é a dificuldade de execução e muitas vezes maior é a dificuldade de quantificação e sabe bastante melhor do que eu, dada a formação. E, portanto, de facto, esta dicotomia, que não é só nas IPSS, será em todo o investimento entre qual é o estado que se exige de maturidade já das peças que se entregam ou que se exigem, e é aqui uma dualidade de facto que é necessário sempre ponderar, porque quanto mais avançado estiver e com projeto de especialidade, mais rápida depois é a execução. E, portanto, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, para concluir, apenas dizer muito brevemente, temos a seguir muito rapidamente o segundo ponto da ordem de trabalhos. Só queria dizer o seguinte, queria saudar vivamente os diferentes grupos parlamentares e também agradecer muito à ADC a sua presença, porque eu acho que nós tivemos um excelente arranque desta subcomissão, porque não só pela exposição, mas pelas várias perguntas, pelo escrutínio, pelas várias questões das mais diversas áreas do PT 2020, 30, PRR, do ciclo urbano da água, da regeneração urbana, da desconcentração, da descentralização. Por isso, acho que foi bastante rica do ponto de vista do conhecimento e daquilo que foram também explicações bastante fundamentadas e abrangentes que nos partilharam aqui connosco, e a todos os grupos parlamentares que deixar esta palavra de apreço, porque acho que esta é de facto a missão desta subcomissão, que é um contributo para o reforço do escrutínio e da transparência, e hoje foi um exemplo disso mesmo, esta audição à ADC, e por isso eu despedi-me já. Nós vamos agora prosseguir apenas os trabalhos, não vamos poder acompanhar, mas muito obrigado pela vossa presença e bom trabalho também pela missão que tem pela frente, que não é pequena. Muito obrigado. Se o deputado António Topa, que é Vice-Presidente, porventura pode acompanhar também e vai para a outra audição que tem também, que é aqui. Muito bem, mas nós vamos já terminar. Ok, muito obrigado. Ora bem,